observe que o mal continua atuando até hoje e o reino de Satanás está posto aí. Da mesma maneira que nós propomos o reino de Deus, Satanás continua propondo e tendo sucesso. Por quê? Porque quem foi levantado por Deus para combatê-lo está dividido. Então, próximo assunto, Sim. vamos falar sobre outro tema também que é tranquilo, que é família. Muito tranquilo. A gente teve aí recentemente uma polarização política em torno da família, do que seria família. Você tem um lado defendendo o conservadorismo, outro defende todo tipo de família. E como é que você vê, assim, até onde vai a extensão da família, né? E a pergunta ela vai envolver dois aspectos. De repente, né, a gente trata a questão do que é a família, do que é a proposta bíblica, como é que a gente trabalha, por exemplo, pai, mãe, filho, ou só a mãe, enfim. O cunhado, só serve para pegar a cerveja na geladeira, é isso? Como é que você vê esse assunto? Sim, eu acho bastante interessante essa abordagem, e bastante importante a gente falar sobre isso. E, mais uma vez, eu peço licença para citar um texto. Esse texto está em Mateus, capítulo 12, do 46 ao 50, que diz assim: falava Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse texto está em Mateus, capítulo 12, do versículo 46 em diante. Tá? E tem outros versículos aqui, mas eu vou indo ponto por ponto. Em primeiro lugar, você me perguntou a respeito da polarização. Sim. A polarização é de conceito. O problema não é especificamente em relação à família. Existe uma contraposição a qualquer coisa que seja vinculada à virtude. Então, vou citar um exemplo. Agora nessa Olimpíada, que a Olimpíada em si é uma proposta grega, né, de valorização do corpo, dos limites humanos, da capacidade humana de levada ao extremo e tal. E você tem o símbolo disso, os belos corpos, né, como talvez até a gente mais adiante vai tocar nesse assunto. Tem uma pergunta sobre isso. Tem uma pergunta sobre isso. Amém. Então, o que acontece? O problema não é a questão não é só em relação à família. É qualquer coisa que seja vinculada à virtude, ao belo, ao certo, ao correto. Existe uma contraposição a isso. Tanto é que como eu estava falando, nessa pseudo-Santa Ceia que eles fizeram ali, você vê aquelas drag queens, né, o pessoal todo obeso, totalmente disforme, e no meio daquilo tudo Dionísio, o deus Dionísio, que é a contraposição a Apolo, que seria o deus das virtudes da beleza, e tal, né? Subiu um Dionísio nu, feio pra caramba, entendeu? Ali naquela... Porque Dionísio é justamente essa contraposição. Né? Você vê que Nietzsche, quando ele fala da ideia do super-homem, é quando ele une essas duas coisas, a capacidade do mal, porque ele diz que Aristóteles amputou uma parte do homem quando ele retirou essa maldade do homem, digamos assim. Então você tem uma contraposição a tudo que é belo, tudo que é bonito, tudo que é correto, tudo que é direito, tudo que... Então é muito mais do que contra a família apenas. É uma contraposição muito maior do que essa. É desconstruir tudo aquilo que o Ocidente construiu nos últimos 2.000 anos ou mais, né? A partir da 3.000 anos, né? Se a gente falar da Grécia. Então, o que é a família? Então, a proposta bíblica de família é justamente o pai, a mãe e os filhos. Tá? Você me perguntou a relação do cunhado, do tio, do avô. Pois é.
Essas pessoas são familiares. Os familiares, digamos assim, o pai de família, ele tem uma responsabilidade com a sua esposa e com seus filhos. Na Bíblia tem algumas situações com as suas várias esposas, né? Mas ele tem uma responsabilidade com a sua descendência. Você não pode responsabilizar uma pessoa pela sua ascendência. Então você não pode esperar que uma pessoa seja responsável pelos erros dos pais. Então, você precisa levar o seu pai para Cristo. Não, você não tem esse trabalho. Que isso você é uma vai dar questão conta hoje, né? ao Senhor. Tem filhos que acabam assumindo um fardo muito grande. Um fardo que não é deles. Entendeu? Um filho que se coloca na posição de resolver o problema do pai. Ele se torna pai do pai. Ou ele se torna mãe ela se torna mãe do pai ou mãe da mãe. Porque tem uma vida próspera, porque tem uma vida em Deus, uma vida em Cristo, e quer consertar o problema dos pais. Mas isso não é uma atribuição. A atribuição dos filhos é orar pelos pais e procurar dar o exemplo e até ter a mensagem, mas não se responsabilizar por essa mensagem. Então você tem... Isso não é um caso não, tá, Léo? Isso é um prato do dia a dia meu no gabinete. Entendeu? Situação de jovens que querem resolver o problema dos pais. Entendeu? Mas o senhor colocou a definição de família, que eu vou primeiro falar do... Não Claro. vou falar do texto não, mas o senhor citou um texto que eu quero falar dele daqui a pouco, mas o Sim. senhor citou como definição de família um homem e uma mulher. Vamos lá. E quando é só um homem com um filho ou só a mãe com filho, esse é um ponto. Né? O senhor fez um conceito mais restrito da família. Sim. E depois, além dessa questão mono, né? Esse monoparental, texto... acho que é monoparental. Sim. Do Monoparental. pai. Monoparental. Mas, além disso, se forem 2 homens e a criança, se for 2 mães e uma criança, se forem 3 mães e um pai... por aí Qualquer vai. aglomeração de pessoas. Mas que tenha o intuito de convivência, né? Brincadeira, a gente está brincando, mas assim, que tenha o intuito de convivência. Qual é o seu entendimento com relação a isso? É família, não é família? Então, observa, Jonas, que o texto que eu citei mostra Jesus apresentando um outro conceito de família. Sim. Que a família não seria apenas os laços de sangue. Aliás, os laços de sangue são secundários na visão de Jesus. E o laço espiritual, ou a unidade espiritual, é mais importante do que o laço carnal, o laço sanguíneo, digamos assim. E, de fato, é isso que acontece. Quando uma pessoa realmente se converte, e essa conversão é genuína, verdadeira, ela tem dificuldade de lidar até com a própria família se não estiver na mesma sintonia espiritual. Então, isso vai acontecer. Eu não tenho como... nenhum pastor consegue resolver essa questão. Por quê? A pessoa passa a desenvolver valores e conceitos e tal que muitas vezes não são partilhadas pelos seus familiares, pelo cunhado, pelo tio, pelo avô, pelo pai, pela mãe e tal. Ele não consegue compartilhar isso, porque isso é extremamente pessoal. Mas ele consegue trazer isso para os seus próximos, filhos, esposa. Isso já é mais factível. Então, a família não é apenas um laço carnal, mas é também um laço espiritual. Quanto à sua primeira pergunta, quanto às famílias monoparentais, a gente vai ter, infelizmente, o divórcio nos foi dado pela dureza dos nossos corações. Porque a proposta de Deus não é o divórcio. A proposta de Deus é que se mantenha o casamento. Mas acontece. Isso aí, a gente lida com isso também, é prato do dia a dia, né? As famílias monoparentais. Nesse caso, prevalece a ideia da família espiritual. A mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, buscam essa unidade no espírito, até que essa lacuna seja preenchida de alguma maneira. Ou para uma mulher viúva, um homem viúvo, às vezes os filhos já são adultos e tal, é uma outra questão que a gente precisa abordar aqui também. Tá? Mas quando os filhos são menores, é importante que essa mãe ou esse pai busque preencher essa lacuna.
Essa questão das famílias homoafetivas, né, que você levantou, eu prefiro abordar separadamente, porque é uma outra questão. Mas eu vou falar primeiro da família heteroafetiva, né? A família que é formada por um homem, uma mulher e filhos. Quando isso está sem uma dessas figuras, a proposta é restauração. Em primeiro lugar, procurar restaurar. Mas eu reconheço que às vezes é impossível. Até porque essa pessoa que se separou, às vezes tem um laço familiar com uma outra família, já formou uma outra família, ou foi para um outro país. Existem muitas situações que é impossível a restauração. E aí cabe a gente entender que as crianças necessitam de um pai, as crianças necessitam de uma mãe. Então, existe uma segunda união. Isso é, no meu entendimento, o entendimento também de vários pastores, isso é extremamente saudável, a restauração de uma família. Eu escutei uma frase, até do pastor Fábio Damasceno. Sim. Ele fala que existe a família ideal, existe a família possível. Sim, é verdade. É a definição ele dele. fala isso também. Né? Então ele, na abordagem dele, ele fala que a família ideal é composta por um pai, por uma mãe, né, e tal, mas nem sempre isso é possível pelas questões que você falou, questões de divórcio. Às vezes, esse casamento foi iniciado, às vezes, fora de um padrão, aí um se converte, outro não quer se converter e separa, ou separa por outras razões. Não existe unidade espiritual. Existe divórcio, não existe unidade espiritual, um dos, né, segue sozinho. E aí aquela pessoa vai buscar em Deus viver uma vida possível, né? A questão passa muito por você defender aquilo que deveria ser a exceção como se regra fosse. Sim. Né? A proposta não é essa, mas se não der, em último caso, é isso que vai ser feito. É o possível. Vamos usar o pastor Fábio Damasceno. É o que é possível. Por exemplo, na questão de suponhamos, tá? Um casal se une, tem filhos, e aí o homem se separa e forma uma outra família e vai para um outro país. E está lá com... Aí Deus também tem responsabilidade com aquela outra família. E aí vem a questão da unidade espiritual. Quando você tem uma família formada com uma unidade espiritual, essa que Jesus está falando, dificilmente isso vai acontecer. Porque o divórcio não é nem considerado uma possibilidade quando você tem uma família com unidade espiritual. O divórcio não é desejado por nenhum dos dois. E aí, quando os dois não desejam o divórcio, os dois trabalham para que aquela família dê certo. Então, os filhos recebem as consequências dessa predisposição dos pais de formar família, de ter um casamento saudável, de ter uma relação saudável com os filhos. Sim. Então, é uma consequência de uma unidade espiritual. Mas e a sogra ou a mãe de um, né? Sogra também, mas resolve, né, de repente se envolver mais do que deveria na família. Exemplo, às vezes o cara é casado, a mãe dele ajuda financeiramente na criação dos filhos dele, que são netos dela, né? E porque ela ajuda financeiramente alguma coisa, ela quer se meter na criação dos netos, ela quer se meter em como a nora vai cuidar do marido, não está cuidando do... Tem filhos que parece que são casados com a mãe. Sim. Né? Sim. Como é que é isso? Eu já acho que ele está errado, e aí a partir do momento que ele faz isso, que ele errado de casar? Não. Que ele permite que a sogra tem essa responsabilidade financeira. Uma coisa, a sogra, a avó, que quer dar um presente pro neto. Isso aí é uma situação. Agora, quando ele já permite que essa sogra ou sogro tenha essa responsabilidade financeira sobre a vida deles, eu acho que ele está abrindo uma brecha enorme para a pessoa poder realmente se meter e se envolver. O homem que quer ser o chefe da sua família mesmo, quer ser o provedor, ele nunca vai deixar uma outra pessoa ter essa responsabilidade financeira sobre... Ajudou, poxa, sogra precisando de uma ajuda nesse momento e tal.
Mas a partir do momento que ele deixou, aí abriu a brecha, aí eu acho que ela tem o poder, sim, de mandar e querer... Você acha que ela tem o Tem, poder? sim. Se ele deixa... Ele abriu a guarda, ele não tá sendo mais o... Mas você acha o que ela tem provedor que ter? São duas perguntas, então. Não, diferentes. ela não tem que ter. Ela não Eu tem. acho que a partir do momento que o homem abre esse espaço, e aí eu não estou falando como pastor, estou falando aqui como... Não, tranquilo. Acho que a partir do momento que eu estou falando como um homem, como ele abre esse Macho, espaço... alfa, viril, macho, rochedo, viril. ele abre esse espaço para qualquer outro tenha uma responsabilidade. Eu falei, não é ajuda. Tem gente que tem muito homem que se falou, o cara quer viver ali às custas dos pais ou dos sogros, né? E aí ele transfere uma responsabilidade que é dele para essas pessoas. Então, a partir do momento que ele transferiu essa responsabilidade, para mim ele está transferindo pátrio e poder também para essas pessoas poderem se intrometer na vida e na criação dos filhos dele. Não só na criação do filho dele, no dia a dia da família. Então, a resposta do Jonas procede. Uhum. O que acontece Obrigado. é que... Procede. O que acontece é o seguinte, a questão financeira eu prefiro abordar de forma separada. Sim. Mas a questão de autoridade... eu ensino, porque não é fácil, João. Você misturar isso tudo Mas a questão da autoridade, a autoridade dentro de uma família tem que ser verticalizada. É o homem, a mulher e os filhos. Aí o avô, o tio e tal, eu tenho. Porque, Jonas, é difícil, eu já tive situações na igreja com pais riquíssimos. Pais riquíssimos que querem suprir a vida dos filhos e dos netos com um monte de dinheiro e tal, e que querem que os filhos pensem igual a eles pensam, e eles entram ali e fazem o que quiserem. E aí o ensinamento coloque limites e viva com aquilo que você pode. Mas isso é difícil. É difícil. O cara diz assim, olha, você quer ter um carro zero, você quer ter um carro 89, 90. Entendeu? Que ele não anda, ele se arrasta. Pastor, né? Então, aí a questão... Deixa eu concluir. Então, aí é a questão da pessoa dizer, eu vou andar com um carro do ano 2000, de 25 anos de idade, mas eu vou colocar limites dentro da minha casa e meus filhos serão criados dentro dos valores e da postura que eu tenho. Esse limite, na colocação desse limite que a igreja entra. Entendi. Entendeu? Por quê? Você tem que chamar esse casal e dizer o seguinte, o que vocês querem? Se vocês querem realmente construir o caráter, porque, Jonas, é impressionante como é que você reunir as famílias e não ter dinheiro para fazer o jantar, e você comprar pão e linguiça e fazer um cachorro quente, e como as crianças se amarram nisso. Ou você vai para uma praça e compra um saco de pipoca, entendeu? E dá para as crianças pipoca, e as crianças vão ficar felizes da vida. E muitas vezes algumas pessoas acham que se ela não tiver brinquedos importados ou um iPhone, sei lá que número que está agora, 15, 16, sei lá, que, meu Deus, como é que meu filho vai sobreviver? Isso é um iPhone 15 Pro? Então, existe uma ideia falsa em relação a muitos pais que a prosperidade financeira traz prosperidade espiritual para a família. Não traz. O que traz é a unidade da família, é a unidade espiritual da família, é a autoridade preservada tanto do pai quanto da mãe, entendeu? E um bom relacionamento ali é muito mais valioso que qualquer... Então, é necessário colocar limites. Inclusive, isso é assunto de nossos encontros de casais, vamos ter um agora em outubro, e a gente sempre aborda a questão de limites. Precisamos colocar limites no relacionamento com outras pessoas. Tipo, sogro, sogra, mãe, pai, tio, titia, limite. Aqui dentro dessa casa a gente tem que ter uma unidade espiritual segundo a palavra de Deus. Não, eu ia concordar. Isso é saudável. Eu acho que é tão difícil que eu acho que se fosse eu ia querer morar em Cambuinhas e estar com carro zero e ia falar, pô, assume isso aí, controla, toma conta. Pois é, coisa. A questão... É difícil, é difícil. Eu entendo não é isso, fácil, mas não concordo. Mas eu teria essa consciência. Sim. Entendeu? A partir do momento que eu abri essa brecha, essa guarda, acabou meu pátrio poder, acabou minha autoridade, acabou tudo. Então, a questão... Eu ia viver com isso. Ó, agora, eu não ia querer ser um cara que ia estar vivendo
às custas de terceiros e querendo manter uma autoridade dentro de casa contra essas pessoas que estão me sustentando. Então, assim, vai conflitar. Entendeu? Então, ou eu abro a questão é quanto vale, viver, quanto custa. Perfeito, isso aí. Tá? Então, quanto vale e quanto custa? Vale a felicidade da tua família, custa você abrir mão de algumas coisas. Então, o custo de você abrir mão de um dinheirão, de um carro melhor, de um apartamento em Cambuinhas, como você falou, né? Não, apartamento não, casa. Uma casa em Cambuinhas e tal. Então, você abre mão da casa em Cambuinhas para morar em Maria Paula, mas quanto vale e quanto custa? Vale a felicidade da tua família. Então, custa você abrir mão, vale a felicidade. Quando você bota na balança, não, eu prefiro a felicidade. Mas se você preferir a casa em Cambuinhas, seja infeliz em Cambuinhas. Tem muita gente, muito mais gente se matando e tirando a própria vida morando em palácios assim, do que... Brincadeira à parte, mas eu estou dizendo assim, que é difícil. Eu estou me colocando no lugar dessa pessoa. Não, claro. Mas assim, o que eu acho errado é essa pessoa aceitar essa intervenção financeira e não querer que essas pessoas intervenham também nas outras áreas isso é muito comum, da família. Né? Isso é muito comum. As pessoas aceitam intervenção, ou aceitam e ficam brigando. Aí começa o jogo de chantagem, pra lá, chantagem pra cá. Tem gente que gosta de viver assim, né? Eu tenho alguns casos de gabinete, por exemplo, que eu tenho pessoas que há 15 anos vivem o mesmo problema, eles não querem resolver. Eles querem ocupar o tempo do pastor. Eu não quero mas reclamar não resolve. Eu não quero resolver, eu quero reclamar. Eu quero falar mal de alguém. Eu digo, então senta aí e fala enquanto eu tiver tempo para te atender. Porque eu estou há 15 anos ouvindo o mesmo problema, não é possível. Será que o problema sou eu, né? Será que eu que não... Qual foi a parte que eu não falei para você, né? Pois é. Então você que chegou até esse ponto do vídeo, né, não deixe de se inscrever no canal, coloca nos comentários o que você acha desse assunto, até onde vai a extensão da família. Compartilhe esse vídeo com aquele seu familiar que está se metendo na sua vida e você quer que ele pare de se meter. De repente você não tem coragem de falar, manda esse vídeo. E rompe com o dinheiro dele também. Viva com o seu. Próxima pergunta? Bora. Pastor, você faria um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Então...